Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. Tudo tranquilo galera? Tudo bem? Mais uma aula aqui para você, o nosso extensivo de Física, beleza? Pessoal, antes de começar a aula, beleza? A gente vai trocar ideia aqui sobre alguns pontos importantes para a gente conseguir manter o nosso canal, certo? Pessoal, esse canal, esse curso, ele é totalmente gratuito e ele vai permanecer gratuito. Mas, de acordo com algumas pessoas que têm me procurado nas últimas semanas falando, professor, eu quero contribuir para o seu canal, porque o seu canal às vezes aparece um conteúdo muito melhor do que aquele cara ou aquele canal que eu tenho que pagar para ter a plataforma. Oh, muito obrigado, cara. Meu, quando eu leio esses comentários, eu fico assim extremamente feliz, tá? Gente, aí você me diz se o conteúdo é bacana, se o conteúdo não é bacana, beleza? O que eu posso fazer então, já que as pessoas querem contribuir para o nosso trabalho, isso é muito bom pra gente, né? Então a gente cria uma vaquinha aqui, tá? No Arrecade com K, tá? Para que você possa contribuir, caso você queira, com o nosso trabalho, com o nosso projeto, beleza? Então é só você visitar aí, o link está logo abaixo, www.arrecade.com.br/Física Agora Vai. Tá aqui o link logo abaixo. Clica no link, seja mandado para lá direto, e aí você pode contribuir com a quantia que você quiser e quando você quiser. Claro, se você tiver como e se você achar que deve contribuir para o nosso trabalho. Beleza? Gente, se você não puder contribuir, fique tranquilo, você continua sendo muito bem-vindo, porque esse canal é para todos, esse canal é para trazer conhecimento e acessibilidade ao conhecimento para todos vocês. Beleza? Gente, já deixa o seu like aí no nosso canal. Tranquilo? Algumas pessoas me reportaram alguns problemas que estão acontecendo nas listas de exercícios. A gente está resolvendo esse problema e em breve vai estar tudo normalizado, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje então? Toca a vinheta aí então que começou. Física Agora Vai. Vem com a gente, vem ser sucesso! Galerinha, na aula de hoje a gente vai falar da frente de número 2, frente 2. A gente falou na última aula, né, de dilatação térmica. Eu vou continuar essa semana falando de dilatação térmica, só que agora eu vou falar de dilatação térmica de volumétrica, tá? Dilatação volumétrica. E quando eu falo de dilatação volumétrica, a gente vai ter que pensar algumas coisas muito importantes aqui, ok? Primeiro, em relação a isso que eu chamo de dilatação volumétrica, a gente tem que pensar o seguinte: volume está relacionado a coisas, objetos, figuras tridimensionais, certo? Então a gente sempre vai observar que as figuras, nesse caso agora, elas são tridimensionais. A gente tem largura, comprimento, altura e a profundidade, né? Largura, altura e profundidade. Então a gente tem dimensão 1, dimensão 2 e dimensão 3 em qualquer ganho de volume, certo? Para isso, a gente vai então falar que toda vez que eu for variar o volume de algo, eu vou primeiro ter que conhecer o volume inicial desse corpo. Claro, assim como na dilatação linear e na superficial, que se você não assistiu, tem o cardzinho aqui, ó, vai aparecer aqui agora 1, 2, 3 e pum! Esse card, clica aí, assista a primeira aula de dilatação de sólidos linear e superficial para você voltar aqui, beleza? Eu espero um pouquinho. Gente, para quem não foi e ficou, vamos continuar. Para quem está chegando de volta agora, vamos nessa. Então a gente tem que a variação de volume de um corpo é o seu volume inicial vezes 3 alfas, e a gente já pegou o jeitão disso. 3 alfas remete-se a gente falar que a gente está trabalhando com 3 dimensões, 3 dilatações lineares, vezes a variação de temperatura do corpo. Então, variação de volume é o volume inicial vezes 3 alfas vezes delta teta, beleza? Então a gente tem esse conceito aqui para sistemas de variação volumétrica, beleza? Gente, muito importante para você que está me acompanhando aqui agora, beleza? Unidades de medida, ok? Vamos fazer uma pausa ali e vamos falar de unidades de medida. Por quê? Porque dentro do sistema de unidades de medida, nós temos o seguinte:
Em volume, nós vamos trabalhar em centímetros cúbicos, que equivale a 1 mililitro, ok? E também podemos trabalhar em metros cúbicos, que vale 1000 litros, ok? A gente pode trabalhar em decímetro, né, que é um valor intermediário, eu vou colocar aqui decímetro cúbico, que equivale a 1 litro, ok? Então, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 1 metro cúbico e 1 decímetro cúbico. Tranquilo? Professor, como que eu transformo uma unidade dessa para outra, principalmente nos cubos aí? Muito tranquilo, galera. Você está no Física Agora Vai, onde você aprende tudo que você precisa para resolver qualquer problema na sua vida, meu querido. Olha só que interessante. 1 centímetro, meu jovem, 1 centímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? Gente, 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros, não é verdade? É verdade. Se a gente fosse pegar um decímetro, ok? Eu vou fazer uma troca aqui rapidinho, menos 2, menos 1, vou trocar esses caras aqui, vou colocar decímetro, centímetro e vou colocar o milímetro aqui embaixo, só para a gente fazer a relação desses elementos, tá? Então, normalmente a gente vai trabalhar com esses caras, né? Centímetros, decímetros e milímetros, tá? Gente, como que a gente trabalha isso aqui se a gente for elevar o cubo a esses caras? Meu, olha o passo a passo. Eleva o cubo de um lado, eleva o cubo do outro. Ao elevar o cubo dos dois lados, o sistema se mantém constante. Eleva o cubo de um lado, eleva o cubo do outro. Ao elevar o cubo dos dois lados, o modelo se mantém constante. Mas aí eu mudei a unidade de medida. 1 ao cubo é 1, certo? Decímetro ao cubo é 1 decímetro cúbico. Isso vale quanto? 1 vezes 10 menos 1 vezes 3 dá 1 vezes 10 a menos 3. Eu estou multiplicando esses dois expoentes. Metros cúbicos. Beleza? Aqui, 1 centímetro cúbico equivale então a 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E 1 milímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Está vendo que ele vai variando agora de 3 em 3 seu expoente, beleza? E a partir daí, por regra de 3, a gente consegue fazer a conversão e a relação destes elementos na hora de fazer o estudo de relações volumétricas. Tranquilo? Voltando à dilatação, a gente disse que a variação de volume é volume inicial vezes 3α vezes Δθ. Assim como nós tínhamos um elemento para 3α, a gente também vai ter aqui, certo? Esse 3α, ele equivale a um cara que eu vou chamar de gama, tá? Essa letrinha aqui que apareceu aqui agora é gama. E cara, gamou nesse exercício? Dá um like aí, beleza? Gama representa o coeficiente de dilatação volumétrica. Só que, cara, isso é muito legal. A gente pode então relacionar a partir disso essa relação desse coeficiente de dilatação, certo? Em um volume. Claro, assim como nós vimos nos outros, nesse caso aqui, se a gente quiser estudar o volume final desse corpo, o volume final é o volume inicial mais a dilatação volumétrica que ele sofreu. O volume final desse corpo pode ser o volume inicial mais o volume inicial vezes gama vezes Δθ, que pode ser escrito que volume final é, põe o volume inicial em evidência, fica 1 mais gama Δθ, ok? Nossa, mostra isso aí pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pra sua namorada, cara. Meu, a galera vai falar assim, meu, como você é inteligente, cara, que louco, você consegue ler esse negócio aí? Meu, só tem letra, cara, né? Você consegue entender esse bagulho aí já tranquilo, beleza? Só que, gente, por enquanto a gente está falando de dilatação volumétrica de sólidos, né? E para dilatação volumétrica de sólidos, isso aí tá tudo tranquilo, tá tudo show. Professor, e como que funciona a dilatação volumétrica para os líquidos?
Para os líquidos vai funcionar igual, só que um pouco diferente. Ah, igual, mas um pouco diferente? Cara, deixa eu te contar aqui, beleza? Como que é igual e um pouco diferente assim? Na dilatação de líquidos, primeiro, líquidos sempre vão ocupar um determinado volume, certo? Só que, cara, não dá pra gente dilatar líquido sozinho. O líquido ele sempre vai estar acondicionado, ou seja, dentro de um recipiente, beleza? Então a primeira coisa que você tem que saber de líquidos é que é sempre volumétrico, tá? Inclusive, não existe coeficiente de dilatação linear da água. Não, porque a água é medida, é um líquido, então o coeficiente de dilatação da água é medido em volume já, volumétrico, tá? Do mercúrio, volumétrico. De um gás, volumétrico, tá? Sempre volumétrico. Tranquilo? Então a gente vai trabalhar sempre volumétrico, então a gente não vai ter essa relação que a gente fez anteriormente aqui abaixo. Essa relação aqui do 3 alfas só para sólidos, beleza? A fórmula em si funciona para todo mundo, mas essa relação só para sólidos. Tranquilo? Tranquilo então, cara, vem comigo vencer sucesso. Esse é o Física Agora, vai ser o canal no YouTube. Continua. Pessoal, quando a gente pensa no líquido, a gente vai pensar no seguinte: eu vou ter um recipiente onde eu vou acondicionar esse líquido, ok? Vou ter um recipiente onde eu vou acondicionar esse líquido, e neste recipiente, ok? A gente vai colocar um determinado líquido, certo? Então eu vou colocar aqui um líquido qualquer dentro do nosso recipiente. E aí tá tanto o líquido quanto o recipiente, certo? Esse negócio tá cheio até a boca. E não adianta, mas a gente vai chorar pelo leite derramado, ok? Ou seja, cara, parte desse líquido já extravasou o tamanho do recipiente. E por que isso acontece? Olha o meu desenho. Vazou, cara. Por quê? Gente, quando você varia a temperatura tanto do recipiente quanto do líquido, pensa comigo. Qual desses caras aqui tem o maior coeficiente de dilatação? Ou seja, quem dilata mais conforme a gente varia a temperatura? O líquido ou o recipiente? Cara, com certeza é o líquido. E isso está relacionado à sua estrutura física, ao seu estado de agregação. As partículas do líquido, elas estão mais livres. Estando essas partículas mais livres para se movimentar, ela vai ter uma liberdade maior de se dilatar. Ou seja, a dilatação do líquido é muito maior do que a dilatação do recipiente. Pode ser alumínio, cerâmico, qualquer que seja o recipiente, beleza? O líquido vai dilatar sempre mais do que esse recipiente. Ou seja, se eu tiver uma vasilha com o líquido até a borda, ok? E começar a aquecer, a gente vai ter duas dilatações. A gente vai ter a dilatação do recipiente e o líquido vai acompanhar essa dilatação, só que o líquido dilata um pouco mais. E esse um pouco mais extravasa e acaba derramando, ok? Muitos diriam por aí para você que esse líquido aqui que derramou, esse líquidozinho que derramou, é exatamente a dilatação. E eu digo para você que não é. Este cara que dilatou aqui, ele é parte da dilatação. Mas tem gente aqui dentro que dilatou também. Então a gente vai ter algumas evidências, alguns elementos que a gente vai chamar de dilatação aparente. Dilatação aparente. A dilatação aparente é exatamente o que derrama, certo? O volume derramado, o volume que transborda, que extravasa e libera e joga tudo para o ar. Eu quero ouvir você cantar, ok? Esse volume que extravasa, ele é o volume que a gente vai chamar de dilatação aparente do líquido, ok? Porém, a dilatação real, ela depende de algumas outras coisas. A dilatação real do líquido, ela depende, primeiro, da dilatação
do recipiente mais o que extravasou. Então é a dilatação do recipiente. Então depende da dilatação do recipiente, porque tem líquido lá dentro que dilatou junto, mais a dilatação aparente, que é o que derramou. Beleza? Então se eu falar assim para você, olha, eu tenho um recipiente de 1 litro e eu percebi que derramou ali 100 ml. Esse 100 ml equivale à dilatação aparente. Para você descobrir a dilatação real, ou melhor, a dilatação total desse sistema, a gente vai ter que analisar a dilatação do recipiente, que é muito mais tranquilo de analisar, certo? Então, você calcula a dilatação do recipiente. Se a gente for pensar em recipiente, a gente consegue analisar que a dilatação dele é o volume inicial desse recipiente vezes 3 alfas, que é 3 vezes o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura que o recipiente sofreu. Esse cara aqui vai dar o nosso ΔV do recipiente, certo? Isso tudo relacionado ao recipiente. A partir dos dados do recipiente, a gente começa a analisar o seguinte: essa dilatação, essa variação de volume do recipiente, mais o valor do volume que derramou, é a dilatação total. Do líquido. Se você tiver esses dados aqui, cara, professor, olha, eu calculei ali a dilatação do recipiente e deu 20 ml, legal. Você calculou a dilatação, o volume que derramou deu 100 ml, legal. Com isso você consegue calcular o que para mim, cara? Se você tem a variação total de volume então do líquido, somando essas duas partes, e você sabe que o volume inicial do líquido era o mesmo volume inicial, e você não conhece o gama, mas você sabe que a variação de temperatura foi a mesma, cara, a partir daquilo você consegue descobrir quem é o coeficiente de dilatação do seu elemento, certo? Você consegue descobrir o coeficiente de dilatação exato do líquido, certo? E aí você consegue fazer um estudo geral da dilatação de líquidos no seu sistema. Cara, isso é extraordinário, beleza? Então por isso que a gente, quando vai abastecer o veículo, né? Vou te dar um exemplo aí clássico disso que acontece. Quando você for abastecer o veículo, cara, e o cara fala assim, posso colocar um pouquinho a mais? Você fala, não, deixa o sistema travar automaticamente. A bomba trava automaticamente. Sabe por quê? Porque você abastece seu veículo lá numa determinada temperatura do tanque, aquilo lá está aquecido, porque você está rodando com o carro. Quando aquilo resfriar, o recipiente vai resfriar, o líquido vai resfriar, ou vai aquecer, depende da variação de temperatura que você tiver, e vai extravasar sempre uma quantidade de líquido, beleza? Então é muito perigoso e não é aconselhável você permitir essas coisas, beleza? Gente, lembra da física para não ter que chorar pelo leite derramado, beleza? E se for chorar pelo leite derramado, pelo menos que você consiga calcular a dilatação desse líquido. Tranquilo? Gente, agora na sequência você vai ter um novo resumo sobre esse sistema e um exercício resolvido. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui nessa aula. Assista esse adicional que a gente vai colocar aqui para você, para a gente poder complementar esse conteúdo. Tranquilo? Não deixe de deixar aquele like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e deixe seus comentários aqui no vídeo. Curtiu? Compartilha. Um grande abraço, galera. Valeu por mais essa aula aqui no Extensivo. Até a próxima. Valeu. Tchau. Olá, galera. Professor Wagner Curso. Agora vai hashtag vencer sucesso. Aulas de física gratuita na internet. Galera, se você está chegando no nosso canal agora, dá uma olhada na quantidade de videoaulas que nós temos para você, para te ajudar a superar as barreiras e aprender física de uma maneira divertida e com qualidade. Assim as suas notas aumentam, sua expectativa aumenta e você consegue o seu lugar na tão sonhada universidade, aquele curso que você está sonhando e que a física até hoje não deixou você chegar lá. Vem com a gente vencer sucesso!
deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seus comentários. A gente quer conversar com você e saber o que você realmente precisa, como que a gente pode te ajudar a superar os limites e chegar no lugar mais alto, que é o seu lugar na faculdade. Vamos lá, galera? Pessoal, calma, mãe, estou estudando. Pessoal, a gente tem um caso aqui de um menino que derramou aí uma quantidade de leite, né? Não chore pelo leite derramado, aproveite a oportunidade e estude. Até um leite derramado pode ser objeto de estudo científico e é isso que a gente vai analisar hoje. Dilatação dos líquidos. A dilatação do líquido, galera, é uma dilatação volumétrica, sempre volumétrica. Eu não consigo falar de dilatação linear, superficial de um líquido. Ele é sempre volumétrico. Por quê? Porque o líquido ele sempre ocupa um volume. Um líquido ele não vai ter uma forma específica, embora os astronautas já conseguiram verificar que ele tem um formato esférico no espaço. Bom, mas a gente está aqui na Terra, né? Aqui na Terra ele não tem forma específica, eu vou sempre ter que alojar ele em um recipiente. E ao colocar esse líquido em um recipiente, a gente vai ter esse líquido ocupando um volume. Beleza? Então a gente vai falar sempre de dilatação volumétrica que a gente está falando. A dilatação dos líquidos é maior do que o coeficiente, ou melhor, o coeficiente de dilatação dos líquidos é maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Ou seja, se eu encher esse recipiente de líquido e aquecer esse sistema, como o coeficiente de dilatação do líquido é maior, significa que ele dilata mais. E se ele dilata mais, ele vai derramar, certo? Se o coeficiente de dilatação do líquido e do recipiente fossem iguais, a gente não ia perceber mudança nenhuma do volume ali. Mas, como o coeficiente do líquido é maior do que o do recipiente, ele acaba dilatando mais e parte desse líquido acaba derramando. Entendeu? Bom, a dilatação do líquido é dada por variação volumétrica, então, variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Lembrando que isso aqui é líquido e isso daqui também é líquido, certo? Ok. Pessoal, devemos analisar o seguinte. Então, a dilatação do líquido é variação de volume do líquido pela variação que é igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura, ok? Só que ao aquecer esse líquido, eu vou precisar aquecer ele no recipiente. Obviamente, o nosso recipiente também está sofrendo essa mesma variação de temperatura, certo? Então, ele também vai sofrer uma dilatação. Então, a dilatação do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura. Beleza? Gente, e aí vai aparecer um elemento que é extremamente importante no estudo de líquidos, que é a dilatação aparente. O que é dilatação aparente? A dilatação aparente é essa dilatação aqui, o que realmente aparece. Quando a gente dilata um recipiente com líquido, vai derramar uma parte desse líquido, eu posso reservar ele no outro recipiente. E posso falar, olha, foi isso aqui que dilatou. Mas essa dilatação não é a dilatação real desse sistema. Ela é a chamada dilatação aparente. Esse líquido que vazou do sistema, ele não é toda a dilatação. Por quê? Porque parte dessa dilatação foi dilatada junto com o recipiente e nessa dilatação junto com esse recipiente a gente não consegue enxergar nesse elemento que vazou. Então eu tenho parte do líquido dilatado aqui externamente e parte do líquido que dilatou interno porque o recipiente também dilatou. Para a gente achar esses valores, a gente pode fazer o seguinte, bom, eu poderia partir da dilatação aparente, tentar calcular quanto que foi a dilatação do recipiente e aí chegar na dilatação real. Ou eu posso conhecer a dilatação do recipiente, do líquido e verificar quanto que teria vazado e verificar se essa resposta está correta e fazer esse experimento. Você pode fazer em casa. Olha lá, a dilatação aparente do líquido é a quantidade de líquido que derramou. O que a gente vai fazer? A dilatação aparente vai ser o quê? É a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente. Beleza? Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer o seguinte, a dilatação aparente então vai ser o quê? O volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura, menos o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura, certo? Perceba que a gente tem um recipiente que é sólido e a gente tem um líquido que é líquido. Gente, se o recipiente é sólido, ele pode te dar o coeficiente de dilatação linear. E se ele te der o coeficiente de dilatação linear, lembra, a gente está falando de volume, 3 vezes alfa. Já no caso do líquido, eu não preciso fazer isso, porque o coeficiente de dilatação do líquido será sempre volumétrico. Ele não tem coeficiente de dilatação linear, beleza? Bom, vamos lá.
Se a gente pensar que o volume inicial desses dois elementos, tanto do líquido quanto do recipiente, é igual, e se a gente pensar que a variação de temperatura é a mesma, já que eu estou aquecendo todo o sistema ao mesmo tempo, a gente pode dizer, então, que esses caras são sempre iguais. Então, a variação de volume aparente vai depender do coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. E aí vai aparecer um outro coeficiente, que é o coeficiente de dilatação aparente. Então, se você já entendeu esse sistema, você pode fazer o seguinte: você pode partir diretamente com o coeficiente de dilatação aparente, o volume inicial e a variação de temperatura. Você já calcula de imediato a variação de volume aparente, o quanto de líquido que derramou desse sistema. Você sacou a minha ideia? Estou falando para você que você não precisa fazer toda essa onda de cálculos. Ele vai te dar os dois elementos, recipiente, líquido. Faz aqui, ó, esse cara menos esse. Coeficiente do líquido menos coeficiente do recipiente. Achou um valorzinho? Multiplica pela variação de temperatura, multiplica pelo volume inicial do sistema. Acabou, você já sabe o quanto de líquido que derramou. Entendeu, galera? A gente está aqui para facilitar a sua vida. Espero ter ajudado. Esse é o curso Agora Vai. Hashtag Vim Ser Sucesso. A gente fala assim porque a gente quer estar junto com você. Gente, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, deixe os seus comentários, siga todas as nossas páginas, temos sempre dicas fresquinhas para você. Beleza, galera? O curso Agora Vai estar aonde você estiver. Acesse no seu celular, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Assista todos os nossos vídeos, comente todos eles e seja parceiro dessa ideia que é acabar com esse medo da física. Valeu, galera, até o próximo vídeo.